começar o podcast Cria Canção. Adivinha? A gente pode atrair amor. Episódio 5. Quem é a Cristina da Caru? Eu sou a professora Kathleen. Eu sou a Prof. Ede. E eu sou a Prof. Ná. Nós somos as professoras do 1T3. Então, o nosso projeto começou assim. Eles estavam no momento de diversão deles, no momento que eles estavam livres, no pátio da escola, na parte do gramado. E, de maneira bem sutil e delicada, nós ficamos só observando eles. E eles começaram uma conversa. O Davi falou para os outros amigos, olha, tem um cacto ali. E todos os outros amigos, encantados, foram saber o que era o cacto. E dali surgiram várias hipóteses que estão tendo repercussão até hoje, até o momento que nós estamos agora, de trabalho, ainda fazem relação com essa simples frase que o Davi disse, olha, tem um cacto ali. A gente pesquisou os cactos, porque a gente tinha achado um cacto no gramado e virou nosso projeto desde então. Eu não me engano, podia comer cacto, as pessoas, não me engano. E o camelo come cacto também. Então isso foi uma coisa assim que instigou muito as crianças a querer saber, a querer pesquisar, procurar pessoas que tivessem na escola muito tempo para saber se realmente aquele cacto estava ali ou se a escola plantou aquele cacto. E nessa primeira fala, eles começaram a entender aquele cacto que estava ali como um ser. Se ele era novo, se ele era velho, se ele era adolescente. E aí eles começaram a comparar com eles próprios. Então, não, ele deve ser mais velho do que nós, porque é maior do que nós. E nisso a gente entrou na aula online, né? Que pra gente, chegamos numa parte assim, falando, como que nós vamos continuar falando sobre o cacto lá na escola, as crianças cada um na sua casa. Só que não parou por aí, eles queriam saber daquele cacto e, né, nas aulas online eles perguntavam. Então, nessa roda de conversa, eles chegaram à conclusão que precisava de mais alguém. E aí, a Manu pegou e ela lembrou que teve uma outra aula em um outro ano, aqui nessa escola, em que eles chamaram um especialista. Assim foi a fala dela, né? Deve existir um especialista que entende de cacto. E aí eles levantaram várias hipóteses, que seria alguém da floricultura, seria um professor, seria um cientista, um jardineiro. Aí a Ná contribuiu dizendo que conhecia alguém, né, Ná? Eu conhecia um professor que deu aula para mim na faculdade de ciências, metodologia de ciências. E eu falei, por que não, né? Vamos resgatar o professor. E ele é biólogo, então eu conversei com ele e a gente marcou de fazer essa interação entre eles online mesmo para ele conversar, para as crianças tirarem as dúvidas. E eles ficaram muito empolgados. Uma entrevista com o professor Iedo, botânico e cientista. Nossa vida, eu acho que essa foi o auge, assim, do nosso projeto. Foi a aula dele, que todo mundo tava, assim, super empolgado. As crianças anotando, gravando a fala que ele tinha, né? E a partir daí, a profundidade que se tomou foi muito especial. Porque na nossa ideia, quando viesse esse especialista, ele já ia sanar as dúvidas do que as crianças pretendiam saber do cacto. E ok, né? Partiríamos para uma próxima ideia e de projeto, enfim. Mas não, a partir do que o professor Iedo trouxe para eles, eles queriam mais aprofundamento. E nesse dia o que mais chamou a atenção foi a gosma do cacto, porque isso já era uma verdade que eles tinham. Já era uma informação que dentro do cacto tinha uma gosma. E o professor Iedo contribuiu dizendo que dentro da gosma tinha água. Os cactos são verdes e tem espinhos e umas gosmas. E um adendo nisso tudo, a Manu, ela tinha muito medo de cacto, porque na casa da avó dela, ela espetou o dedo no cacto, então para ela trabalhar com cacto no início assim foi desafiador, porque ela ficava falando, ai não, porque o cacto dá medo, o cacto espeta o dedo. E hoje ela tem uma outra visão, então ressignificou aquilo que ela já tinha, né, aquela verdade que ela tinha. E foi muito legal, assim, porque ela mesma ia atrás, mas agora sim, né, prof, que eu aprendi sobre o cacto, agora eu consigo lidar com o cacto, né? E ela relacionou muito isso com o sentimento dela também. E na criação da música, apareceu especialmente isso, né? Então, quando as crianças falam,
ai, ai, ai. É bem todo esse momento da dificuldade deles perceberem dessa aproximação do cacto, que era algo tão espinhoso, que ninguém queria se aproximar. Na música eles falam que nem um passarinho, né, quer chegar lá perto do cacto. O como que agora, depois que o cacto virou algo que eles mesmos falam, que eles são especialistas em cactos, se tornou algo mais afetuoso. Eles conseguem ver a beleza naquilo que antes só tinha espinho. Quem é que viu um Mandacaru? Que me diga o cacto da Caatinga. Mandacaru foi a Letícia que trouxe, um pouquinho antes das férias. Nós estudamos os cactos como uma coisa mais genérica, assim, que é a planta suculenta que tem espinhos, né? Então, todos denominados cactos. E aí, a Letícia trouxe dizendo, uma pesquisa que ela realizou na casa dela, dizendo que existia um Com cacto. o irmão, ela fez a pesquisa com o irmão, né? Isso. Eu pesquisei sobre cacto hoje, daí meu irmão disse, existe o cacto Mandacaru e a Caatinga. E aí, eles começaram a fazer relação. E nós ainda não chegamos nessa conclusão, mas a nossa intencionalidade ainda é saber se esse nosso cacto da escola é o tal Mandacaru ou se não é o tal Mandacaru. E também eles relacionaram, assim, que o cacto Mandacaru, ele tem uma flor, que até na música fala, que tem uma flor esbranquiçada. E eles atribuem assim, quando dá a flor é porque tá avisando que vai chover. Então o cacto tá feliz, por isso que ele dá aquela flor. Mandacaru, assim, é um cacto da Caatinga. Uma flor esbranquiçada, que tá chamando chuva. O Mandacaru é um cacto que faz pitagem que a gente não sabia ainda. E foi aí que entrou o Theo, que ele foi viajar num fim de semana de férias, né, com os pais. E ele foi pra Caatinga, e ele registrou tudo em vídeo. Ele mostrou o que era a Caatinga. E ele veio consolidando tudo aquilo que a gente já tinha pesquisado, que realmente tem. Ele conseguiu, ele foi lá, e realmente tudo aquilo que a gente tinha pesquisado sobre o calor, sobre a seca, sobre a falta de chuva lá no sertão. Então, que ele foi lá e falou, não, é assim mesmo. Caatinga é um lugar seco do meio do Nordeste. É no Brasil, só que lá no canto do Brasil, no cantinho, no Brasil. No cantinho do meio, exatamente. E nós chegamos num gênero literário e cultural, né, que é o cordel. Foi muito especial também trazer para as crianças essa ideia de como existem pessoas especialistas, os cordelistas, que eles trazem a emoção daquela terra, que eles usam aquela paisagem, que eles usam tudo que acontece no sertão para transmitir para as pessoas. E como que esses especialistas conseguem, na fala deles, trazer para a gente essa emoção do que está lá. E eles estão nessa fase agora de criação de cordel, que veio justamente com o Cria Canção também, que o José trabalhou bastante com eles, com a rima das palavras. Cordel é um livro pequenininho. Com essa turma, a gente trabalhou no momento que eles estavam, bem no começo do ano, se não me engano, em abril, por aí, assim, que estavam no online ainda, né? Eles estavam trabalhando parlendas, as professoras faziam parlendas e já estavam conversando sobre cactos. E aí a gente fez uma parlenda. Fui no deserto, porque eles falaram que o cacto vivia em deserto, né? Fui no deserto procurando um animal. Encontrei um cacto que é sensacional. Bem pequenininho, no meio do caminho. Quando fui fazer carinho, me machuquei no seu espinho. Ai! E aí tinha um grito no final. Essa música ela foi fluindo de uma forma muito natural por causa disso, né? Justamente porque já tem uma identidade prévia. O cacto tinha sua identidade. O Mandacaru tem a identidade dele. E essa identidade ele virou um personagem na música, né? As crianças improvisaram, falaram sobre isso, que ele, né, como se ele fosse um personagem. Então, quando fomos fazer a música, a primeira coisa que eu fiz foi escutar a música com eles. Falei, olha, Mandacaru, tem duas músicas que eu conheço que falam sobre Mandacaru, que falam Mandacaru e falam sobre Mandacaru. E eu coloquei a do Luiz Gonzaga, né? Mandacaru, quando fulara no seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Então, essa parte de quando nasce a flor e é o sinal da chuva, isso é do Luiz Gonzaga. Mas quando a gente foi fazer a música, eles quiseram trazer isso. Outra música que a gente escutou foi do Chico César, né? Que era Mandacaru,
Flor de Mandacaru. Eles também estavam tratando sobre cordel, que daí é um gênero literário também, vamos chamar biorregional lá, né? Biorregionalista cultural e tal. É daquela região. Então eles estavam super imersos culturalmente ali. Por isso veio naturalmente, né? Então a forma da música eu trouxe da mesma maneira que lá da 1T1, que era o rap, eu trouxe em termos da forma poética, né? Quadrinhas são estrofes de 4 versos, né? Com basicamente o mesmo número de sílabas. Na música a gente acaba alterando um pouco isso, mas a ideia é essa, né? A ideia central é tentar seguir o máximo do mesmo número de sílabas. No caso do cordel, ele é o mesmo número de sílabas, é uma regra, né? Na música teve alterações por conta de intervenções, de improvisos e refrões e tal, que muda um pouco, né? Então a música não é um cordel, mas ela se inspirou na estrutura do cordel para ser escrita. E aí a gente fez a música assim, né? Quem é que viu Mandacaru, que me diga o cacto da caatinga, 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 Ela era assim. Aí a professor, será que não é legal de fazer o segundo A para baixo? O que ela quis dizer? Ela quis fazer assim, ó. Caatinga, caatinga. Ao contrário, né? Que dá uma ideia de conclusão, né? Então, é uma intervenção da professora, assim como teve também com a do Organic Kids. E você vê como esse processo de composição, ele envolve várias pessoas pensando ele, né? Ele acontece através do compositor e as ideias das crianças, mas o pensamento é muito coletivo, né? E aí o ai, né? Que é a parte mais que eles se adoram, essa parte do ai. Você esqueceu de falar a minha parte preferida. Ai, 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 ai. O que acontece? Teve uma criança que improvisou falando que o Mandacaru queria ter um amigo. Que ele queria ter um amigo, mas ele machucava esse amigo. Eu lembrei, eu não estava lembrando da Parlenda. E aí que eu lembrei, cara, a Parlenda tinha um ai. Daí fechou, né? Então cada vez que alguma pessoa aparecia, um novo amigo ele já queria conquistar, mas é que ai, 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 ai. Aí rolou, né? Nossa, na música isso aí dá um efeito muito bacana isso transpareceu na coreografia, no corpo deles, essa jogadinha de ritmo, assim, né? E que é pertinente do baião, né? A música nordestina, no geral, é muito corporal. Ensaio é para ensaiar, fazer a coreografia. Fazer ali, só que não já fazer com as pessoas olhando. Fazer sem elas estar olhando. 1T3 Mandacaru. Foi a turma que mais trouxe movimentos gestuais. Eu acho que ficou bem claro pra gente na primeira parte da construção dos movimentos. Então, cada verso eles queriam parar e reproduzir o que estava dizendo ali na música. Lembro também que foi em uma das aulas que o Rian comentou sobre representar um mandacaru com os braços. E aí os alunos viram e ficaram olhando e acharam incrível. Então, vamos colocar essa parte que o mandacaru foi representado com os braços, né? E aquele movimento não poderia faltar. Também na parte do ai, eles já vieram com essa parte também pré-definida, que cada ai que a música cantava, eles sugeriram que eram espinhos. Então, cada ai, eles tocavam em uma parte do corpo para dizer que o espinho estava tocando o corpinho deles. Um farol cheio de histórias E cheio de poesia. e cheio de poesia. Alguns vão ser cacto, alguns vão ser pessoas. Os cordelistas chegam ali, vão pra lá, dançam lá, coisa e tal. Depois, quando chega uma hora, que eles falam assim, ó.
machuquei no seu espinho. Que eu vou ser uma cordalista também. Como a gente estava na feira, naturalmente surgiram os vendedores de cordel. E que usariam o cordel, né, e falariam através de versos e rimas para anunciar o próprio cordel. Então é um cordel falando do cordel. E um desses cordéis conta a história do Mandacaru. Então quando eles abrem esse cordel, é quando a música inicia. É como se a música tivesse dentro desse livro, né? É como se fosse um movimento assim de encontro entre essas artes. E acontece de uma forma muito singela assim na cena. E eles iam propondo as rimas e ajustando a métrica junto com os colegas. E depois assistimos alguns vídeos de declamadores de cordel. E naturalmente eles foram colocando esse jeito de falar, né, na interpretação deles, né, esse ritmo da fala mesmo, né? E a cada vez que a gente ensaia, isso vai ficando cada vez mais natural pra eles ali, né? A minha parte favorita é quem é que viu o Mandacaru. Quem é que viu o Mandacaru que me diga. Eles queriam um Mandacaru gigante. Gigante não foi, não, a gente não conseguiu fazer algo tão grande, mas conseguimos aí um Mandacaru num bom tamanho. Eles fizeram uma votação de qual Mandacaru eles escolheriam. Cada um fez um desenho. Em uma votação da turma toda, eles escolheram um desenho específico. E a gente reproduziu esse desenho em uma escala de umas 100 vezes maior do que o desenho aí. Na cortadora laser, a gente colou e pintou aí para dar vida ao Mandacaru. Então, eu sou a Jerusa Andrade, eu sou prof do grupo 5 e também sou mãe da Ariela, do primeiro ano, da 1T3. E tá sendo muito gostoso de toda essa preparação e principalmente de estar junto com ela e ver o entusiasmo dela e como ela fica contente quando ela fala nos ensaios, né? Ah, hoje eu cantei lá no ensaio, eu escutei você cantando junto com a Prof. Naya. Então, a princípio eu achei que seria coletivo, né? Todas as músicas e tal, juntos. Não achei que seria eu cantando da minha própria turma. Quando ele me falou, eu fiquei bem feliz, porque é um projeto que a gente está envolvido muito, assim, desde o início do ano, né? Que ele ainda não acabou. E, nessa, eu fiquei bem, assim, lisonjeada de ele ter escolhido para cantar a música da minha própria turma, com as crianças e tal. É mais legal ensaiar, porque a gente apresenta. É porque a gente, na verdade, a gente apresenta querendo, gostando. E eles se divertem fazendo isso, assim. Ao mesmo tempo que tem aquela responsabilidade, a gente vê que vai chegar na hora e vai dar certo, porque eles têm esse comprometimento. O tema do meu aniversário foi da Caatinga, para combinar com o projeto. Legal, viajar pra Caatinga. Eu fiz um monte de desenhos, um monte de escritas. É sobre Mandacaru, cacto, caatinga. Quando ele floresce, a sua flor esbranquiçada tá chamando chuva, sua pétala espetada. Eu disse ai, ai, ai. Esse episódio foi realizado por... Entrevista e roteiro, Matheus Retamoso. Roteiro e edição, Larissa de Lima. Entrevistados, Naeslin Estevan Galo dos Santos, Edmar Apagotti, Kathleen Bonato, Jerusa Terezinha Jonque Andrade, Matheus Manhais, Evelyn Nunes, José Navarro e Matheus Retamoso. Episódio 5, Natália Prado de Lima, Catarina Joás Pedroso, Davi Cardoso Borges, Isis Marcelino Pereira Ângelo Vaidate, David Paula Cray, Gabriel Couto, Valentina Cardoso da Rocha, Caléu de Carli, Júlia Cicala Ferreira, Vitor Bubi Babosa, Eduardo Vitorage Vobeto, Pedro Alifantes Cardoso, Théo Savini, Lorenzo Correia Pedroso, Rian Menegatti Arruda, Samuel Antigo Rosso, Beatriz Bini, Ariela Lorena Andrade,
Theo Cocodinac da Silva. Letícia Dalpozo Leão. Manuela Buzzi Machado. Isadora Eduardo Souza. Eduardo Porac. Lourenço Ernesto Euriti Fancioli. No próximo episódio, a 1T4 vai falar sobre essa música, Uma Rocha, Uma História.